Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas em comemoração ao aniversário de 243 anos da nossa cidade de Campinas, para homenagear com entrega de medalha Carlos Gomes a diversas personalidades, por proposição dos vereadores Carmo Luiz, Vinícius Gratti e do ex-vereador Cláudio da Farmácia. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Vinícius Gratti. Nós convidamos também o senhor Alcides Ladislau Acosta, presidente da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, ABAL, e do Centro de Ciências, Letras e Artes. Convidamos também o senhor Reinaldo Rigitano, professor aposentado de Física Nuclear pela Unicamp e primeiro secretário do Centro de Ciências, Letras e Artes. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados de hoje. Pedimos, por favor, que, à medida que forem chamados, dirijam-se a lugar de destaque. Convidamos, primeiramente, a senhora Ana Beatriz Machado Lara. Convidamos agora o senhor Jefferson Fernandes Mosquera. Convidamos neste momento o senhor Daniel Martins Ferreira, marido e representante neste ato da homenageada senhora Joyce Lima Martins. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Vinícius Gratti para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos e a todas. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de medalha Carlos Gomes. Nós convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
segues na justiça, clava forte. Virás pro filho, teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és no Brasil, pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Nós relacionamos a seguinte presença. Senhor Denis Teruia, chefe de gabinete, representando o gabinete do vereador Carmo Luiz. E nós agradecemos pelo apoio na realização desta reunião solene ao senhor José Eduardo Gagliardi Florenci Teixeira, diretor de marketing cultural da ABAL. Neste momento, gostaríamos de convidar à tribuna o senhor Reinaldo Rigitano para sua palestra Campinas e o maestro Carlos Gomes. Distintíssimo vereador Vinícius Gratti, homenageados. Hoje é 14 de julho. Aos 14 de julho de 1774, o povo do bairro Mato Grosso, muito distante da vila de Jundiaí,
organizou uma capela provisória, onde foi rezada a primeira missa. 25 anos depois, em 14 de dezembro de 1797, aquele bairro recebeu uma independência jurídica e passou a ser a Vila de São Carlos. Esse nome veio em homenagem à rainha Carlota, esposa de Dom João VI, ela que era filha de Carlos VI da Espanha e neta de Carlos III. E a região mostrou uma pujança econômica, né? Naquela época, principalmente pela produção de açúcar, mas depois a produção foi sendo superada pela produção de café, e ao longo do século XIX, então, o café sobrepujou a produção de açúcar. Foi elevada à cidade em 1842, a cidade de Campinas. Agora, com o desenvolvimento econômico, aparece a demanda por uma vida cultural. E aí, a família Gomes, no século XIX, então, o papai, que era Manuel José Gomes, pai de uma enorme família, né, músico, ele, então, atendia a concertos em festas, em casamentos, em manifestações cívicas, inclusive. E ali, então, nasceram, entre os vários irmãos, dois que se projetaram como conhecedores da música, que é José Pedro Santana e Antônio Carlos Gomes. Bem, a música, ela possui 3 elementos: o ritmo, a melodia e a harmonia. A melodia, até alguém, por improvisação, assim, num momento de inspiração, pode fazer alguma coisa interessante, mas geralmente não faz, cai no lugar comum. Agora, a harmonia exige conhecimento, experiência, e é isso que os 2 irmãos adquiriram desde cedo. O pai havia organizado uma orquestra, né, com os filhos, com a família, e eles se apresentavam não só em Campinas, mas também em São Paulo. Dessa época que vem a canção Suspiro da Alma, que, inclusive, vamos ouvir hoje. Em São Paulo, ele teve contato com estudantes da Faculdade de Direito, né, e ali, então, compôs o hino acadêmico, que foi logo incorporado pelos alunos da faculdade, isso em 1859. Bem, fundamental é a determinação de um moço para perseguir um caminho que havia vislumbrado para si próprio. Então, ele, por indicação de várias pessoas, decide ir ao Rio de Janeiro. E, bom, para viajar naquele tempo, ia-se de cavalo ou no lombo de burro até Santos, e aí se tomava um barco até o Rio. Então, lá ele, logo que chega, pouco depois, então ele compõe, com letra do seu amigo, que é o Bittencourt Sampaio, né, a modinha Quem Sabe, né? Tão longe, daqui distante, né? A modinha, Quem Sabe. E no conserva e passa a estudar no Conservatório de Música Imperial, que é dirigido por Francisco Manuel da Silva, que o autor do hino nacional da música, porque a letra só foi composta, foi feita 50 anos depois, e só no século XX é que foi oficializado como hino brasileiro, hino nacional. Bom, ele adquire rapidamente prestígio, e porque era excelente aluno, então surgiu até a paródia. Tonico para os cabelos, ao invés de tônico para os cabelos. Ali, torna-se seu admirador um moço que é Lauro Sodré, militar, muito mais novo que Antônio Carlos,
Mas este homem viria a ser o presidente da província do Pará, que o receberia muitos anos depois no Pará. E compõe ainda no Brasil 2 óperas. Em 1863, com bolsa brasileira do Império, vai à Itália, no Conservatório de Milão, e continua sendo um excelente aluno. Os italianos são de mente aberta, então ali eles receberam não um músico, mas um maestro, que é quem dirige os músicos. E quem dominava o ambiente operístico, na Itália, era uma figura universal, imortal, que é Giuseppe Verdi. Va pensiero. Isso é Giuseppe Verdi. Ele ficou logo conhecido do maestro e desenvolve a sua primeira grande ópera em 1870, Il Guarani, que é apresentada no Scala de Milão com grande sucesso. Nesse mesmo ano, vem ao Brasil e apresenta o Il Guarani aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e vem a Campinas, no ano de 1870. Agora, em 71, o Verdi começa a diminuir a sua presença, ou então a sua frequência de novas obras. Em 71 é quando ele apresenta, mas não na Itália, em Suez, no Egito, a Aida, que foi composta para a inauguração do canal de Suez. Isso é Verdi. Né? Agora, ele diminuindo a sua presença artística na Itália, relativamente, abre um certo espaço para que seja ocupado por novos elementos, e Carlos Gomes tem toda a competência para fazer isso, e de fato faz, passa a encenar várias vezes nos teatros mais importantes, inclusive o Alla Scala de Milão. Em 1873 vem uma grande ópera, que é a Fosca. Mais ou menos assim começa. O início é sempre orquestrado, né? Ao início da ópera. Isso. Bem, a Fosca é a irmã do pirata que se apaixona pelo prisioneiro veneziano. Essa é a história da ópera. Olha, todo o movimento artístico do século XIX, ele foi, tradicionalmente, classificado como sendo do romantismo, que é quando a arte, mais diretamente, toma como tema as paixões, os sentimentos que movem o homem. Isso não só na música, mas também nas artes visuais, não tanto na literatura, porque a literatura já adotou esses temas há muito mais tempo. Né? Mas entre as paixões está o patriotismo, e havia ali uma disputa sadia, na verdade, entre a ópera italiana, mais melódica, e a alemã, mais sinfônica, que era como é que se diz, representada tipicamente pela figura de Richard Wagner. Então, a ópera Fosca, ela foi criticada na Itália como sendo excessivamente germânica, excessivamente sinfônica. E Carlos Gomes, então, procura não exagerar nesse sentido para atender ao público italiano que o assistia. Bom, em 1876, ele viaja a Filadélfia, nos Estados Unidos, para as comemorações do centenário dos Estados Unidos, e lá ele apresenta uma obra sua que se chama Il Saluto del Brasile, em italiano. Mas a sua peça foi muito bem aceita, muito comemorada naquele evento cívico americano. Em 1880, volta ao Brasil. Bom, então, agora nós veremos o seguinte, é uma sequência de viagens, vamos dizer, o relato de um homem que trabalhava intensamente.
intensamente. Então, uma sequência de viagens para apresentações, para organizações de acontecimentos artísticos. Então, em 1880, ele vem ao Brasil e se apresenta no Rio de Janeiro, no Recife, em Belém, em Salvador, no Recife. Ele vem com a Companhia Lírica Italiana. Agora, viajar naquela época, olha, os navios eram a vapor e a vela. Bom, um navio possuir um motor já era um avanço enorme, mas eles eram muito poluentes, eles trepidavam com o funcionamento e não levavam combustível, carvão, o suficiente para fazer a travessia. Então, as viagens eram desconfortáveis, mas ele veio com a Companhia Italiana, e não foi uma vez só, várias vezes, a Companhia Lírica. Né? E assim que ele se apresentou nas capitais brasileiras, nesse ano de 1880, foi a Companhia Lírica até Belém. Ele não foi, em 1880. Mas, em 1882, ele estava de novo no Brasil e foi apresentar Ilha Guarani, em Belém, que foi a primeira vez que a cidade... em 1880, foi a primeira vez que a cidade de Belém viu uma ópera. E esperava receber Carlos Gomes, em pessoa, mas ele só veio em 1882. Mas foi. Isso. Em 83, ele organiza uma companhia lírica própria e vem ao Brasil, novamente. Então, várias vezes aqui no Brasil. Agora, eu lhes conto o seguinte, olha, morei 2 anos na Itália, a trabalho pela universidade. Então, fui a um cassino, em Veneza. Ali adiante está o canal. E na parede está escrito assim: aqui faleceu Richard Wagner, 1883. Então, pelo destino, o alemão foi morrer na Itália. Ele tinha ido em férias com a família e teve um mal súbito, ele faleceu na Itália. O grande mestre. Isso. Em 1885, acontece aqui em Campinas uma exposição regional, agrícola e industrial, e é encomendado a Carlos Gomes um hino para este evento, né? Que foi, muitos anos depois, oficializado por esta Câmara como o hino a Campinas, que acabamos de ouvir, que foi oficializado em 1994. Né? Mas ele é de 1885, por Carlos Gomes. A música. Bem, começa a aparecer gente nova no ambiente artístico italiano. Então, ali no Conservatório de Milão, aparecem 2 rapazes que se tornaram imortais. Eles eram 22 anos mais novos que Carlos Gomes, que é Puccini, Giacomo Puccini, e Pietro Mascagni, esse mais novo ainda, né? Mais novo ainda. Eles só se apresentaram nessa época, pela primeira vez, uma ópera aí do Puccini. Mas vejam como a nova geração vem com uma ideia própria, que, de partida, Puccini, italianíssimo, declarou a sua admiração por Richard Wagner, que realmente merece. No ano de 1888, o imperador Dom Pedro II viaja à Europa. Na verdade, ele foi com um certo sentido de repouso, ele estava doente. Então, em Milão, é organizado um grande concerto, que foi no hotel, no salão do hotel onde estava o imperador, com a imperatriz Teresa Cristina, e dirigido por Carlos Gomes. Então, ele com vários cantores, inclusive a contralto Maria Monteiro, campineira. E foi uma apresentação lindíssima. Carlos Gomes fez questão de executar peças suas, ele mesmo ao piano.
E, naquele momento, coisa de, acho que alguns dias depois, vem a notícia da Lei Áurea, que emancipou a escravidão no Brasil, assinada pela princesa Isabel aqui. Em 1889, vem novamente ao Brasil e apresenta no Rio de Janeiro Lo Schiavo. Isso é em italiano, não é? Em português é O Escravo, em homenagem à princesa Isabel. E 2 meses depois, proclamada a República. Bem, Carlos Gomes era um protegido do imperador, com todo o mérito. Que esse imperador era um homem cultíssimo. Então, espera um momento, em 1892, ele viaja aos Estados Unidos, da Europa aos Estados Unidos, que era, vamos dizer, para comemorações do 4º centenário do descobrimento da América, 1892, nos Estados Unidos. E em 1894, então, ele é convidado a compor um hino republicano. E ele declina deste convite, declarando que ele é monarquista. Ele não iria desenvolver alguma coisa que mudasse o respeito que ele tinha pelo imperador Dom Pedro II. Mas ele adoece. Então, ele já doente, ele vem ao Brasil, mas passa por Portugal, onde apresenta em Lisboa Il Guarani, e vem para Belém do Pará, a convite de Lauro Sodré, aquele rapaz, o militar, que havia se desenvolvido na política, e, como presidente da província do Pará, o convidou a ser diretor do Conservatório Musical. Acontece que a doença se agrava e ele falece em 1896, ainda no século XIX. Então, Carlos Gomes foi um homem culto, um empreendedor original, um incansável trabalhador, um grande brasileiro. Obrigado. Nós convidamos para que dirija-se ao lugar de destaque o nosso homenageado senhor José Carlos Lima. Nós registramos a presença da senhora Adacir Zini, presidente do Clube dos 21 Irmãos Amigos de Campinas e do Clube da Leide de Campinas. A senhora Sara Valadares, secretária representando o Lions Clube Carlos Gomes. E o professor Ali Shahin, chanceler da Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes e diretor da Federação dos Acadêmicos de Letras do Estado de São Paulo. Com a palavra, o vereador Vinícius Gratti para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Muito boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui meus amigos, colega de mesa, o professor Reinaldo Rigitano, professor de Física Nuclear, aposentado pelo Unicamp, primeiro secretário do Centro de Ciências, Letras e Artes. Agradecê-lo pelas palavras, pela palestra ministrada aqui nessa noite de hoje. Queria cumprimentar também meu amigo Alcides Ladislau Acosta, que é o nosso presidente da ABAL, Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, e do Centro de Ciências, Letras e Artes. Eu quero também cumprimentar aqui os nossos homenageados da noite, os quais farei aqui uma breve leitura aqui de cada um deles, de sua biografia. Cumprimentar também a todos os presentes, aqueles que nos acompanham
ao vivo pela TV Câmara, e já desejar a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham via rede social, também ao vivo, os nossos parabéns aí à nossa cidade. Hoje, 14 de julho, comemoramos aí o aniversário aí de nossa cidade. São 243 anos da primeira missa que foi celebrada no nosso ponto inicial da cidade, ali na Praça do Carmo, quando, então, ficou criada, naquele momento, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas, do Mato Grosso, e na missa, na época, celebrada pelo Frei Antônio de Pádua. Então, hoje, nós estamos aqui nesse dia especial para a nossa cidade, na concessão da medalha desta honraria tão nobre dessa casa. Todas as honrarias da Câmara Municipal de Campinas são deliberadas, votadas pelo plenário do nosso Poder Legislativo. Então, a medalha Carlos Gomes é uma das medalhas mais nobres aqui concedidas por nossa casa. O Carlos Gomes, todos aqui dominam, né, a sua história, aqui bem colocado, como bem colocou aqui o nosso professor. A primeira frase do Wikipedia, né, do site, da nossa enciclopédia do Google, né, a primeira frase relativa a Antônio Carlos Gomes foi o mais importante compositor de ópera brasileiro. Acho que só essa frase ajuda a resumir muito, né, a importância deste homem, que a nossa cidade se orgulha tanto de tê-lo aqui como cidadão. Eu, quando fui coordenador da zeladoria do centro da cidade, tive a oportunidade, em 2012, de fazer um trabalho de recuperação e até mesmo de restauração de mais de 50 monumentos públicos da cidade, de forma a buscar o resgate aí da nossa história, né? E, por muito tempo, de forma muito orgulhosa, eu deixei como foto de capa do meu Face uma foto ali junto ao monumento túmulo de Carlos Gomes, em que eu estava ali naqueles caminhões, né, que levantam as pessoas lá para cima. Não sei o nome desse caminhão, mas, enfim, aqueles guindastes, né, dentro do caminhão, em que a gente estava lá promovendo uma limpeza, um restauro ali daquele monumento. Muita coisa, claro, se perde pelo tempo, mas é importante, e eu sempre digo, quando falo dessa passagem minha, dentro da minha carreira, que, naquele momento, eu sou uma pessoa pública desde 2004, sempre exercendo funções públicas na cidade, mas foi naquele momento, quando a gente fez esse trabalho de recuperação desses monumentos públicos da história da nossa cidade, em que eu mais percebi o interesse da imprensa. Era o tempo todo televisão, rádio, jornal, querendo saber a respeito disso, dado aí a carência, né, vamos dizer assim, cultural, histórico da nossa cidade. E também, para não me estender muito aqui, quando fui diretor de cultura do nosso município por 2 anos, também tive a oportunidade de trabalhar também muito nessa figura, através da semana, do mês Carlos Gomes, dos amigos aqui presentes, que bravamente e heroicamente trazem até hoje aí a memória desse nosso tão querido maestro Carlos Gomes. Mas vamos ao que interessa, vamos aqui falar dos nossos homenageados. Quero começar aqui pela Ana Beatriz Machado Lara. A Ana Beatriz Machado Lara, natural de Poços de Caldas, bacharel em canto lírico, soprano pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Entre as várias atividades de sua vitoriosa carreira, brevemente cito vencedora do prêmio de melhor voz feminina no 8º concurso Carlos Gomes, de estímulo para cantores líricos no ano de 2015, participou de 9 edições do Festival
músicas na montanha em diversas classes didáticas, participou em interpretações de várias personagens em óperas acompanhadas das orquestras sinfônicas de Limeira, da Unicamp, e cantou obras do maestro Carlos Gomes em várias ocasiões, acompanhada da Orquestra Sinfônica de Campinas. Faz parte da Academia de Ópera do Teatro São Pedro, da cidade de São Paulo. Foi solista da 9ª Sinfonia de Beethoven, na Sala São Paulo, da capital paulista. Foi vencedora do júri público do 13º Concurso Brasileiro de Canto Lírico Maria Callas. E, por todo esse breve exposto, é digna, merecedora de nossa homenagem, de receber aqui a aclamada Medalha Carlos Gomes. E, então, antes de passar para o próximo homenageado, peço aqui uma salva de palmas aqui à nossa homenageada da noite. Muito obrigado pelo prestígio que nos deu de estar aqui hoje, recebendo aí esta justa homenagem. Também quero aqui fazer referência à segunda homenageada da noite, a Joyce Lima Martins, que está sendo representada aqui pelo marido, o Daniel Martins Ferreira. A Joyce é natural de São Paulo, iniciou seus estudos com Lenice Prioli, da ULM, tendo estudado posteriormente na FAM e com Isabel Maresca. Atualmente segue orientações do maestro Gabriel Rain e do pianista Rafael Andrade. É integrante do Ópera Estúdio do Teatro Municipal de São Paulo. Dentre suas inúmeras conquistas em sua carreira de sucesso, podemos destacar: vencedora do 5º concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, em 2016, premiada como melhor intérprete de Carlos Gomes no concurso Carlos Gomes 2010, no concurso Mara Canto 2009 e no concurso Arte Livre de Canto 2008. Interpretou diversos papéis de destaque pelo Brasil e mundo afora, como, por exemplo, Diadina na cidade Augusta, Itália. Cantou sob a regência de Roberto Tibiriçá, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Roberto Duarte, Orquestra do Teatro São Pedro, meus amigos Lígia Amadil e Vitor Hugo Toro, da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, dentre outros destaques. Seu repertório sinfônico inclui obras de relevância no cenário mundial. Joyce tem presença frequente nos recitais da BAL Campinas, realizou inúmeros recitais na BAL, sempre incluindo áreas e canções de Carlos Gomes nas diversas salas de concertos da cidade, com destaque para o Teatro Castro Mendes, em concerto de homenagem a Carlos Gomes, de 4 de setembro de 2016, bem como no plenário da Câmara Municipal de Campinas, nas comemorações do nascimento e morte do compositor em diversos anos. Então, por esses motivos, ditos aqui de forma bem resumida, apresentei o projeto de decreto legislativo aprovado de forma unânime nessa casa para entrega da medalha Carlos Gomes a Joyce Martins. Então, também peço uma salva de palmas para a nossa segunda homenageada da noite. E o nosso terceiro homenageado da noite, gostaria aqui de fazer referência a ele, é um homenageado de autoria do ex-vereador dessa casa, vereador Cláudio da Farmácia, que é o Jefferson Fernandes Mosquera. Vereador Cláudio da Farmácia, que é suplente, que assumiu um período esse ano no lugar do vereador Carmo da Farmácia. Então, paulistano de nascimento, vivendo na cidade de Campinas de longa data, o nosso homenageado é publicitário, aviador, apreciador de boa música, desde os anos 80, música esta que balizou o seu início de carreira como DJ. Já aos 14 anos, nos chamados bailes de garagem, onde logo depois não demorou muito para que sua trajetória como DJ desse fruto, iniciando uma carreira de sucesso.
Na sequência de sua trajetória profissional, comandou o toca-discos de renomadas casas noturnas de Campinas e região. Já nos anos 90, foi convidado para tocar por uma rádio de Jundiaí, participando de um programa de rádio onde se apresentava sets ao vivo. Outro fato de destaque é a sua dedicação às causas sociais. Então, em 2015, firmou parceria com a Liga Campineira de Basquete de Rua e vem trabalhando voluntariamente, tocando em eventos do Círculo Streetball de Basquete e, principalmente, ministrando cursos de princípios básicos de DJ a crianças carentes, bem como em eventos em parceria com o SESC e prefeituras de várias cidades do Estado. Então, por tudo isso, mas principalmente por gostar de boa música, tenho certeza que gosta muito de Carlos Gomes, está aqui hoje recebendo aqui esta homenagem da Câmara Municipal de Campinas e, por isso, agradeço a presença e peço também uma salva de palmas ao nosso terceiro homenageado. E, por último, o quarto homenageado, mas não menos importante, queria cumprimentar a presença do José Carlos Lima. Quero dizer que o vereador Carmo Luiz, colega de plenário dessa casa, vereador Carmo, que tinha um compromisso já assumido anteriormente, em tempos passados, não pode estar aqui hoje presente nessa noite, e pediu para que eu, gentilmente, pudesse fazer aqui as vezes do vereador Carmo Luiz, na homenagem do Zeca, da família Lima. Então, agradeço a sua presença, Zeca, hoje aqui, e peço a liberdade aqui para ler um pouco da sua biografia. Então, o ilustre José Carlos Lima, famoso Zeca da família Lima, nascido em 18 de dezembro de 1951, em Santo Ângelo das Missões. É o chefe do clã musical. Com apenas 5 anos de idade, sua diversão era tocar samba no estranho instrumento que ele mesmo criara, amarrando um arame numa latinha de azeite. Começou a ficar famoso pelo talento de forma precoce, e daí em diante o menino não parou mais. Sua primeira banda foi na adolescência, Os Inocentes. Depois, tocou em bandas de baile, aprendeu a tocar violino e fez parte da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, onde permaneceu por 15 anos. Montou uma escola de música que fez muito sucesso, inserindo os filhos no mundo da música. Em 1993, os filhos já dominavam os instrumentos clássicos, participavam de concertos ao lado do pai e atraíam a atenção do público e da mídia gaúcha. Nesse mesmo ano, foi formada a famosa Família Lima, que faz grande sucesso por todo o Brasil e por várias partes do mundo. A história da banda começa com José Carlos, o Zeca, que já era músico dos Inocentes, banda montada com seus irmãos nos anos 60 e que alcançou grande sucesso em Novo Hamburgo, em interior do Rio Grande do Sul. Pioneiro, Zeca montou em Porto Alegre a escola Tio Zequinha, de educação musical infantil, utilizando o método oriental. Pouco depois, decidiu ensinar música aos filhos, antes mesmo que eles aprendessem a falar. Certamente, este foi o início da família Lima. Mas é importante frisar, a prioridade deste ensino não era montar uma banda com os filhos, e sim inserir em suas vidas uma prática artística, atividade útil e enriquecedora, independente da profissão a ser seguida. Assim, já concluindo a minha fala, realizamos também a entrega nessa noite, de forma muito justa e meritória, a entrega da medalha Carlos Gomes ao senhor José Carlos Lima, nosso querido Zeca, da família Lima. Uma salva de palmas, então, ao nosso quarto e último homenageado da noite. Eu
torno a falar ao final desta sessão para os encerramentos. E até lá, um bom evento a todos. Muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega das honrarias. Solicitamos aos integrantes da mesa de autoridades que, por gentileza, dirijam-se à frente deste plenário. Os homenageados recebem a medalha Carlos Gomes por sua contribuição ao campo artístico. Chamamos inicialmente, de autoria do vereador Carmo Luiz, o senhor José Carlos Lima. Autoria, vereador Vinícius Gratti. Recebe a senhora Ana Beatriz Machado Lara. Também de autoria do vereador Vinícius Gratti, senhora Joyce Lima Martins. Recebe pela homenageada o senhor Daniel Martins Ferreira. A autoria, ex-vereador Cláudio da Farmácia. Recebe Jefferson Fernandes Mosquera. Realizadas as entregas, nós convidamos os componentes da mesa a retornarem aos seus lugares. Para seus agradecimentos, chamamos agora para fazer uso da palavra a senhora Ana Beatriz Machado Lara.
Primeiramente, boa noite a todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui nessa noite. Quando o amigo Sr. José Eduardo Florense me comunicou sobre a indicação, eu não podia ficar mais feliz. Campinas é uma cidade que me acolheu de braços abertos quando eu decidi vir morar aqui. E ter essa oportunidade de receber a medalha Carlos Gomes na Câmara Municipal de Campinas, no dia do aniversário da cidade, para mim é um grande orgulho. Gostaria de agradecer à ABAL, no nome do Sr. Alcides Acosta, que desenvolve um lindo trabalho de dar espaço e reconhecimento para novos cantores e ajuda a manter viva na cidade de Campinas a arte lírica e as obras do nosso grande maestro Carlos Gomes. Um agradecimento especial vai para o Sr. José Eduardo Florense, que foi quem me indicou para receber essa medalha hoje e que presta um grande serviço à população de campineira com o registro e a divulgação dos acontecimentos culturais da cidade. Obrigada também ao vereador Vinícius Gratti, que trouxe a essa Câmara o pedido do Sr. José Eduardo. Receber essa medalha hoje é um reconhecimento, e, mais do que isso, é um estímulo para continuar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível e levar o nome da cidade de Campinas e do maestro Carlos Gomes para todos os lugares. E que, para todo mundo que tornou possível essa realização do dia de hoje, meu muito obrigada. Com a palavra agora, o senhor Jefferson Fernandes Mosquera. Todos aí. Boa noite a todos. Boa noite, nobre vereador, representa a presidência dessa casa. Aos nobres colegas da mesa que falaram com tanta propriedade. Em nada temos a acrescentar, a não ser aprender a cada dia que passa. Aos homenageados da noite, parabéns. Assim como eu, acredito que todos hoje estão muito felizes. E ao nosso plenário, que se encontra os nossos amigos, a quem está em casa, paizinho, mãezinha, que vieram hoje, né? Tenho apenas uma coisa a acrescentar. Essa homenagem a Carlos Gomes, ela, além de ter, junto com o aniversário da cidade, o peso cultural e artístico que essa cidade merece, ela nos motiva, a cada dia que passa, a trabalharmos mais por aquilo que realmente acreditamos. Seja o fator solidário do qual tanto me dedico, pela música, seja pelos ensejos dos projetos de lei do qual a gente auxilia, sempre em busca da melhora da sociedade, seja também para a motivação da multiplicação dos projetos bons musicais que essa cidade tem, em todos os campos, principalmente naquele que eu acompanho, que é o segmento dos DJs, que a partir da lei de 9 de março, que é o Dia Municipal do DJ, gerou tantos frutos quantos nós podemos presenciar para aqueles que acompanham mais de perto, né? Então, a presença dos DJs que estão aqui hoje, colegas de profissão, colegas de casa, obrigado. Esse prêmio é por vocês também. Obrigado. Nós convidamos agora para fazer seus agradecimentos o senhor José Carlos Lima. Boa noite a todos. Como foi citado aqui, é difícil, em palavras, poder expressar tamanha alegria de receber uma homenagem dessas. Eu nunca esperava que eu poderia receber isso. Me dedico à música já a vida inteira. Eu morava no Sul, nós morávamos no Sul, a família Lima lá do Rio Grande do Sul, e o Lucas já tinha um namorico com a Sandy já há muito tempo, e o Chororó insistia para que a gente viesse morar em Campinas. Por muito pouco a gente veio para cá, pesquisou muito, só que a família precisava, como é uma banda, uma família banda, precisava de um lugar muito específico e a gente não encontrou. Acabamos encontrando em Valinhos uma casa onde a gente se mudou e viemos morar para cá. Mas a primeira coisa que eu fiz
porque a emoção era muito grande, como me dediquei à música a vida inteira, e para um músico que estuda música e se dedica tão arduamente, pude tocar em orquestra sinfônica com quase 20 anos, ir para a cidade onde nasceu Carlos Gomes é uma emoção assim indescritível, né? Primeira coisa que eu fiz foi visitar o museu daqui, e foi incrível poder ver os objetos pessoais de Carlos Gomes e aprofundar um pouco mais na história. Então, ter um músico deste nível, poder estar aqui na cidade onde nasceu esse grande gênio, que qualquer país do mundo adoraria ter sido berço de natal de um artista como Carlos Gomes, é uma emoção muito grande. E a Família Lima agora fez 20 anos, que no DVD e CD de 20 anos da Família Lima, eu tive mais uma felicidade que o Lucas, que é o caçula, que se formou na Unicampus, acabou fazendo curso de música, etc., fez um arranjo da abertura da Ópera Guarani, de Carlos Gomes, uma releitura que ficou muito linda, sabe? E como homem, né, como realização humana de ver tantas coisas, agora, ainda hoje, receber uma homenagem como essa, não tem palavras para agradecer. Fico muito satisfeito, muito alegre, e espero continuar fazendo o que eu mais gosto, que é música, e retribuir isso na minha arte e com meus filhos, pelo mundo afora. Obrigado. Por fim, com a palavra, o senhor Daniel Martins Ferreira. Boa noite a todos. Boa noite, nobres membros da mesa. Desculpem. Gostaria primeiro de agradecer realmente a oportunidade de estar aqui. Minha esposa, ela infelizmente não pôde estar aqui, ela está na Itália nesse momento. Amanhã ela começa um concurso internacional de canto lírico. Então, a carreira está num ponto em que era impossível deixar de estar aqui. Ela até pensou realmente em abrir mão de estar lá para poder receber aqui a medalha, mas acabou que, assim, além do concurso que ela faz começando amanhã, ela foi convidada para fazer uma audição para um papel importante, que é na ópera Traviata, o papel de Violeta, que é o papel principal da ópera. E aí ela não podia deixar de fazer, vão ser 2 audições, alguns concursos que ela vai fazer lá. Então, na qualidade de fã número 1 dela, digamos assim, eu me coloco aqui hoje, muito feliz de estar aqui, como ela com certeza está. Ela, embora agora sejam quase 2 horas da manhã, ela está ali no WhatsApp comigo. E aí, recebeu? Como é que está? Manda foto. Então, eu já mandei foto também do prêmio e tudo, né? Ela também acompanhou um pouquinho pela internet, o que deu lá no Wi-Fi. E ela gostaria de pedir, inclusive, pediu para que eu pedisse, para que ela tenha a oportunidade de voltar aqui e fazer um concerto depois, em agradecimento, cantando as áreas de Carlos Gomes. Ela, inclusive, levou isso para lá, e uma das coisas que ela vai fazer tem um Carlos Gomes também, num dos concursos que ela vai fazer. Então, representa bem a cidade, gosta muito do repertório, usa muito bem essa parte com Carlos Gomes, sempre tem os concertos com isso também, e, inclusive, lá fora, poder mostrar isso também é muito bom. Então, muito obrigado pela honraria, ela está realmente muito encantada com isso, e eu, como fã também, como marido, agradeço bastante. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o senhor Alcides Acosta para conduzir as apresentações musicais que acompanharemos a seguir. Senhoras e senhores, dignos integrantes da mesa, vereador Vinícius Granti, professor Reinaldo Rigitano, senhoras e senhores que nos assistem através da TV Câmara. Nós vamos agora para uma retribuição, algo que já se tornou quase que como uma espécie de tradição nessa entrega da medalha Carlos Gomes, que seria a parte musical.
Então, os agraciados, né, oferecem ao público, às pessoas que aqui estão e às pessoas que assistem, algumas peças de Carlos Gomes, canções e áreas de ópera. Como a Joyce não pôde estar aqui hoje, eu convidei, tomei essa liberdade com a autorização do cerimonial e desta Câmara, convidei o barítono Nelson Nicola de Marzio, que figurou na ópera Il Guarani, em 1986, por ocasião dos 150 anos de Carlos Gomes, né? Figurou no elenco, aqui no Teatro Castro Mendes, ao lado de Nisa de Castro Tanque, e César D'Ottaviano, e também o tenor de Curitiba, cujo nome agora não me ocorre, né? O Nelson fez o papel do vilão, o Gonzales, o barítono, nesse registro histórico, que, inclusive, a TV Cultura de São Paulo registrou em vídeo, né, e existe disponível esta apresentação. Então, Nelson de Marzio, que também é um premiado intérprete de Carlos Gomes em concurso de canto, e o seu repertório reflete muito a obra do maestro, né? Eu convidei-o para que complementasse esta noite. Então, nós vamos começar com a Ana Beatriz. Ela vai nos apresentar uma canção de Carlos Gomes, que é L'Arcolaio. O L'Arcolaio é a roca de fiar, né? E nessa canção é o seguinte: em miserável vivenda dorme a velha e pobre mãe. Ao seu lado, sua pálida, frágil e delicada filha trabalha na roca de fiar. Enquanto a roca gira, ela pensa: não me é permitido descansar. De seu labor depende o pão para a mãe faminta. Então deve continuar fiando incansavelmente. Gira, gira, gira a roca, o arcolaio dessa canção. Se ela, fatigada, parar, a mãe não terá o que comer e morrerá. Acompanha a Ana Beatriz Machado Lara, o nosso querido pianista, professor doutor José Francisco da Costa. La figlia intanto pallida ma bella, non pur difesa dall'acero saio, dipanava cantandolo
sugli omeri la testa, lungo gemendo la ruota s'arresta, te lo cignolo crepita la brace, poi si discioglier in fumo e tutto tace. La madre all'alba si sveglia e sola chiama, ma in vol la pallida figliuola giace, ahimè, fredda nell'acero Barítono Nelson Nicola Di Marzio nos apresenta da ópera Lo Schiavo Sogni d'Amore. Os selvagens estão de vigília, estão dispostos a atacar os portugueses, mas desconfiam do chefe, o índio Iberê. Iberê comenta suas vestes, que simbolizam seu poder sobre toda a tribo. Na melodiosa área Sogni d'Amore, Esperança de Pace, comenta entristecido seu amor pela Índia Ilara, que confessa não ser correspondido. Sente-se como um ser errante, sem destino, e que morrerá sem nada ter conquistado. Logo surge a alvorada tão esperada. Sospettano di me, forse ha ragione, ma in vera danno lor, rimorso alcun non ho. Sol mi travaglia il disperato affanno, che senza tregua incalza il mio dolor. Splendor di vesti, podestà suprema, tutto possego. Eppur sono infelice, per un bacio sol, per un sorriso almen, per un'ora d'amor, queste darei, e insegna del poter, che valgon meno, che valgon meno della pietà di Lara. So
d'amore, speranze di pace, sì come un lampo spariste da me. Cielo e terra intorno mi tace. Sono una larva montata dal re, una larva montata dal re, e amor soltanto che è bella la vita, nell'amor ricambiato mancò. Sono un ramigo che l'alma smarrita e disperato deserto morrò. Sogni d'amore, speranze di pace, sì come un lampo spariste da me. Sogni d'amor, il cielo e terra d'intorno mi tace. Sono una larva montata dal re, sono un ramigo che l'alma smarrita e deserto morrò. Obrigado. Obrigado. Ana Beatriz, agora numa canção brasileira, Suspiro d'Alma. A letra é de Almeida Garré. Modinha de lamentos, onde o poeta reclama que a bem-amada, ou o bem-amado, no caso da Beatriz, lhe impõe condições impossíveis de atender. E termina desabafando: se é assim, não mais o desejo para meu ou a desejo para minha. Suspiro que nasce d'alma
Mais uma vez, o barítono Nelson Nicola Di Marzio, que inclusive já foi agraciado também em anos anteriores com a medalha Carlos Gomes. Agora ele nos oferece a área do poema vocal sinfônico Colombo, Era um tramonto d'oro. Era um crepúsculo dourado. Né? Colombo bate à porta do convento de La Rábida. O frade maior o atende. Colombo pede-lhe ajuda para convencer os reis de Espanha a lhe fornecerem navios com os quais, tem certeza, encontrará um novo mundo navegando além-mar. E descreve um sonho com essa nova terra. Nesse sonho, essa terra lhe aparece sob a forma de uma mulher amada. Ela me amou e eu a amei. Descreve essa visão em apaixonado êxtase. Era un tramonto d'oro del rinascente aprile nella chiesetta bianca dell'isola incantata celebravano il nome di Maria. Quando in repente attratto da festanti suonar di squille mi volse qual vision divina m'apparve allor, qual vision m'apparve allor. Pareva il primo fior sbocciato nei giardini del Signor, al fascino ideal mi divampava il sen desio più che mortal. Essa m'amolla mai, siccome adoro l'anima il simbolo dell'angelo del ciel. E la m'amò e Dio l'amai. Celestial delir nel ricordarti, oimè, ti sento ancor. Farmi dovea morir quel palpito d'amor. Farmi morir dovea nel palpito d'amor. Obrigado. 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 Agradeço Nelson Nicola Di Marzio pela brilhante participação. E agora, encerrando esta parte, a Ana Beatriz Machado Lara nos apresenta da Lo Schiavo, né, a ópera O Escravo, Come Serenamente. A Índia Ilara, em seu vistoso traje de guerreira, canta Come Serenamente. Como um barco embala um pescador que canta e lamenta por seu amor inconstante, assim ela também sofre pelo amor do português Américo.
Nós agradecemos as belas apresentações artísticas que acabamos de apreciar e passamos a palavra ao vereador Vinícius Gratti para suas considerações finais e declarar encerrada esta reunião solene. Muito bem, depois dessa emocionante apresentação da nossa soprano, nosso barítono, eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença dos amigos e companheiros aqui, o Alcides Acosta, o nosso presidente aqui da ABAL, queridíssimo, né, que nos falou aqui da Índia e Lara, inclusive presenteou a filha com o mesmo nome, que fica lá guerreando por nossa cultura, lá na Secretaria de Cultura, nossa grande amiga Ilara. Eu queria também cumprimentar o professor Reinaldo Rigitano. Posso dizer que ele é professor de Física Nuclear. Me lembrou aqui também um grande amigo, o professor Vitor Baranauskas, já falecido, que homenageamos aqui o ano passado, uma homenagem póstuma, muito emocionante também. Está aqui a Clarissa, que era orientanda dele, né? E doutoranda, né? Porque o professor Vitor ele dava orientação no doutorado aí e tudo mais. Eu queria também agradecer a presença dos nossos homenageados, o nosso queridíssimo, figura rara, José Carlos Lima, o Zeca, da família Lima. Eu queria contar um segredo para você, Zeca. Eu já fui confundido com um dos seus filhos, sabe? Eu acho aquele mais bonito, não lembro o nome agora, acho que é Moisés, né? E na época o pessoal pediu até autógrafo, porque eu tinha cabelo comprido, era bem magrinho, já faz tempo. E até a Sandy quis namorar comigo, eu falei, não. E foi muito bacana aquela época, né? Hoje ninguém confunde mais, né? Mas, enfim, já tive meu momento de fama. Cumprimentar aqui o DJ Jefferson Fernandes Mosquera, né? Em nome dos seus pais, viu, Jefferson? Cumprimentar aqui todos os familiares aqui presentes. É muito importante a gente ter a presença da família, né? A presença, o apoio dos nossos familiares. Eu gosto de dizer que se eu tenho alguma virtude nessa vida, foi porque Deus me presenteou, me abençoou muito com a dona Rosiane e o seu Walter, que são os meus pais, né? Pessoas muito especiais, pessoas que a gente ama mais que lasanha, né? Enfim, eu queria também cumprimentar a Joyce Lima Martins, na verdade, aqui representada pelo seu marido, Daniel Martins Ferreira. Dizer, Daniel, que será um grande prestígio para essa casa, para essa Câmara de Vereadores, ter aqui uma apresentação da Joyce, né? A Joyce que está lá na Itália, representando o Brasil, como já fez um dia o nosso querido maestro Carlos Gomes, né? Então, para a gente é muito importante que ela esteja lá nessa missão, e então deixe lá a ela os nossos cumprimentos. E, por fim, também cumprimentar a nossa homenageada, a Ana Beatriz Machado Lara, que também nos presenteou essa noite com essa apresentação maravilhosa. Olha, que inveja, no bom sentido da palavra, que admiração que eu tenho por vocês todos aqui, que tem esse dom mesmo. É dom, né? É coisa de Deus, né? Deus presenteia a gente com talentos, depois cobra, né? Ele fala, olha, Ana Beatriz, parabéns, você fez bom uso do talento que eu te dei. Enfim, parabéns a você, em teu nome, a todas as mulheres aqui presentes, e quero cumprimentar e agradecer também a todo o corpo de funcionários aqui dessa casa, o nosso querido e cerimonial, o pessoal do som, que ainda não agradeci, mas eles trocaram o microfone da tribuna a meu pedido, porque que a gente é um pouquinho mais alto, né? Então a gente ficava abaixando para falar, e aí eles gentilmente trocaram o microfone para nos ajudar. Então, cumprimentar o
pessoal do som, da TV Câmara, todos aqueles que nos acompanharam pela TV Câmara, ao vivo, seja pelas redes sociais, seja pela televisão, aqui no Brasil, na Itália, no mundo inteiro. E, por fim, agradecer muito a Deus por estarmos aqui essa noite, pelo dia em que nossa cidade comemora mais de 2 séculos, quase 2 séculos e meio. Por falar em século, me lembrou essa semana, né, Alcides? A dona Jaci, que recebeu a medalha Guilherme de Almeida, 99 anos, completando em dezembro 100 anos. Olha que honra para essa casa, né? Uma pessoa com 100 anos de idade, né? Um século de vida. É muito, muito bom mesmo vivenciar essas coisas. São essas coisas, esses momentos felizes que fazem a gente seguir em frente, aí nos inspira muito para poder continuar exercendo nosso trabalho como político, né, que hoje no Brasil é muito difícil, né, levar adiante como agente político, dado aí as razões óbvias. Mas peço muito a Deus para que Ele me abençoe e me dê sabedoria. Pois não, professor? Claro, pode usar esse daqui mesmo. Bom, nós estamos no encerramento. Eu me lembrei de um caso que eu aprendi, que é o seguinte. O Pietro Mascagni, que era bastante mais novo que o Carlos Gomes, né? Ele veio ao Brasil, em entendimento com o Teatro Municipal de São Paulo, já no século XX. E ele foi ali na Praça Ramos de Azevedo e tinha sido instalado aquele monumento a Carlos Gomes, na Praça Ramos de Azevedo. E ele foi lá. Mas esse não é o Carlos Gomes, né? Então, ele foi à direção do teatro, que fizeram, então, entendimentos com as autoridades, e a estátua tinha sido trocada na instalação. Eu vou dizer de quem era a estátua que estava lá, que foi para outro lugar. Não tem nada a ver, mas quer dizer, eu vou dizer de quem era a estátua. A estátua era de José Gomes... como é que é o nome dele? Que eu estudei aí, mas José Gomes Pinheiro Machado. José Gomes Pinheiro Machado, que tinha sido senador da República, isso, José Gomes Pinheiro Machado, senador da República, e tinha falecido mais ou menos recentemente, né? Então, houve uma troca de estátuas. E por essa interferência do Mascagni, a estátua que está lá na Praça Ramos de Azevedo é a correta, é a do Carlos Gomes. Muito bom. Muito bem. Esclarecimentos feitos. E, conforme prometido, ao cerimonial, às 21 horas exatas, né, entregamos aqui e fazemos o encerramento dessa sessão solene. Então, declaro encerrada a presente sessão solene de entrega de medalhas Carlos Gomes 2017. Muito obrigado a todos. TV Câmara Campinas.